Vamos agora para alguns exemplos de integração, né, ou antiderivada. Então, primeiramente, ó, nós temos aqui 4 seno de x mais 2x à quinta menos raiz quadrada de x dividido por x, né? E lembrando que isso daqui é um elemento só, mas a gente pode dissolver ele, tá? Em duas parcelas, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai lembrar que vamos aplicar o processo de integração por parcelas. Então, a primeira parcela é o 4x, 4 seno de x. O 4 é uma constante, então a gente integra somente o seno de x. Então, já sabemos que o seno de x, né, pela regrinha, a integral é menos cosseno de x. Aqui, pessoal, a gente pode organizar essa parcela melhor, né? Então, ó, 2x à quinta dividido por x menos raiz quadrada de x sobre x. Então, eu posso dividir em duas parcelas, ó. Então, essa parcela aqui, eu vou dividir ela, tá? Então, eu até fiz uma colinha aqui, ó. Essa parcela, ela vai ser o quê? 2x à quinta sobre x, certo? Então, x à quinta sobre x vai restar o quê? 2x à quarta, certo? E essa parcela aqui, pessoal, ó, menos raiz de x sobre x, a gente vai reescrever ela, né? Ó, ela vai ficar dessa forma. E a gente vai aplicar a integral nela, tá bom? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Esse x com esse x vai simplificar, vai ficar 2x à quarta. E aqui não vai ser 1 sobre 2, né? Então, quando eu tiro essa raiz, não vai ficar x elevado a 1 sobre 2, né? Se eu tenho meio x em cima e 1 embaixo, então a gente fica devendo, né? Se a gente for fazer aquela continha, né? Tipo, multiplicação, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, o que foi feito aqui, ó, deixa eu até fazer melhor aqui para vocês entenderem, tá? Então, o que está feito aqui? Deixa eu só tirar aqui de lado. O que foi feito aqui? Ó? A gente tem o quê? X elevado a meio, certo? E ele está dividido por x. Então, aqui não é uma divisão de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e subtrai o expoente. Então, o meu expoente é o quê? 1 sobre 2, certo? Menos 1. Então, se eu tenho meio e estou devendo 1, eu não continuo devendo meio? Então, foi por isso que ele ficou dessa forma. Então, se eu reescrevi ele, pessoal, então, assim, não se assustem ao ver o elemento da integração e, não vou conseguir resolver. Consegue. Basicamente, a gente tem que, muitas vezes, reescrever essa expressão. Então, essa expressão aqui, ó, eu reescrevi ela dessa forma e reescrevi mais uma vez aqui ainda, para depois aplicar a integral. Então, eu vou integrar essa parcela aqui, ó. Então, a integral de 2x à quarta, o 2 a gente não integra, certo? Então, o 4 a gente acrescenta uma unidade e, então, 4 mais 1 vira 5. Então, o 5 vai ser a potência e por baixo a gente vai passar dividindo o 5 também. Então, vai chegar nisso daqui, certo? E nesse caso aqui a mesma coisa, a gente vai integrar. A gente faz o quê? Soma 1. Então, a quantia é bem simples. Estou devendo 1, meio, mas tem 1 para pagar, fica 1 com saldo positivo, certo? Então, como que vai restar isso daqui, ó? Deixa eu só fazer uma colinha dele aqui, ó. Isso daqui, ó, ele vai ficar como? Então, a gente vai ter x, certo? Menos meio, menos meio. A gente vai acrescentar uma unidade, certo? Então, assim, tô devendo meio, mas tem 1 para pagar, não vai sobrar meio? Então, o que vai passar embaixo dividindo é 1 sobre 2. Mas aquela regrinha que a gente já sabe, a gente conserva a primeira expressão. Então, a parte de cima vai ser meio positivo, né? E a gente multiplica pela de baixo invertida. Então, vai ser 2 sobre 1. Então, ele vai chegar nisso daqui, ó. Tá, mas x elevado a meio não é a mesma coisa que raiz de x? Então, a gente tem duas raízes de x, duas vezes a raiz quadrada de x, tá bom? Então, lembrem sempre que a gente faz o processo parcial, tá, pessoal? A gente faz parcela por parcela
para a gente conseguir fazer o desenvolvimento das nossas integrais, tá bom? Aqui, da mesma forma, ó, quando ele tiver com esse símbolo aqui, pessoal, o que a gente vai estar aplicando aqui nele, tá? A gente vai aplicar 2 vezes o processo, tá? Então, aqui, ó, quando ele tiver com esses 2 risquinhos, significa que ele foi derivado 2 vezes. Lembra que a gente aprendeu nas aulas anteriores, né, de derivar mais de uma vez a mesma expressão? Então, aqui significa que ele foi derivado mais de uma vez. Ele foi derivado 2 vezes. Então, na hora de fazer a integral, a gente integra ele 2 vezes, tá bom? Então, vamos fazer por parcela, ó. 12x ao quadrado mais 6x menos 4. Então, o 2, né, a gente vai somar uma unidade, vai ficar 3, e o 3 passa dividindo. O x, né, que está elevado a 1, soma uma unidade, fica 2, passa o 2 dividindo também. E o 4, que não tem nada, então, é como se tivesse o x elevado a 0, né? Então, do ladinho do 4 aqui, gente, é como se tivesse x elevado a 0. X elevado a 0 não é 1? Então, quando a gente tem o x elevado a 0, o 0 mais 1 dá 1, então volta a aparecer um x aqui. E a gente acrescenta a constante, tá bom? Bom, como a gente tem que fazer mais uma vez o processo, a gente vai pegar essa expressão, ó, aqui eu já vou simplificar ela, então 12 por 3 fica 4, 6 por 2 fica 3, tá? E a gente aplica mais uma vez a integral dela. Então, o 3 aqui somou 1, ficou 4, então o 4 na parte de cima também passa dividindo. O 2 aqui soma 1, fica 3, o 3 também passa dividindo. Então, perceba que a gente consegue simplificar o 4 aqui, o 3 aqui, e o x agora vai ficar o quê? Né, o x elevado a 1, então quando a gente acrescenta mais 1, ele fica 2, então o 2 também passa dividindo. Então, 4 por 2 a gente também simplifica. E aqui, pessoal, a constante, como a gente está integrando mais de uma vez, agora do ladinho da constante vai aparecer um x. E aí a gente vai ter uma outra constante, que é a constante d, tá? Porque a gente está integrando mais de uma vez, tá? Simplificando, a gente chegou nessa condição aqui, ó, de x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 2x ao quadrado, mais constante de x mais d, tá? Se fosse integrar 3 vezes, a gente ia integrando todos os elementos, tá bom? Aqui nesse exemplo, eu só pedi para substituir, né, para f de 0 e a f de 1. Então, quanto que vai dar a função integrada 2 vezes quando a gente substitui o x por 0 e substitui o x por 1, tá? Aqui temos mais alguns exemplos, tá? De integração parcelada, ó. Então, perceba que a gente pega elemento por elemento. Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, né, e treinarem também, ó. Então, pegamos parcela por parcela e também aplicamos o processo de integração. Então, ó, até aqui, ó, são exemplos bem tranquilos, tá? Aqui, ó, perceba que a gente tem valores altos, ó. Então, x elevado a 20, a gente soma uma unidade. Então, 20 mais 1 vira 21. Então, 21, além de ser a potência, ele também passa dividindo. Então, percebam que todos os exemplos aqui, ó, a gente tem condições que a gente aplica esse conceito de integração parcial, tá, pessoal? A gente faz parcela por parcela, né, da integral desse elemento que antes tinha sido derivado, tá bom? Só cuidem quando tiver potência no formato de fração, tá? Ou tiver raiz, que a gente precisa representar na forma de potência, tá? Que daí a gente tem bastante aplicação aqui de matemática básica. Então, eu vou pedir que vocês refaçam esses exercícios, tá? Como treinamento. Então, ó, até esse exercício 9 aqui, ele vai ficar como atividade para vocês refazerem, tá? Então, ó, do exercício 1 até o exercício 9, tá? Vai ficar como atividade para vocês estarem fazendo hoje, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, a gente já vai entrar na parte de integral por alguns métodos específicos, que são algumas integrais mais direcionadas.